Bom, então vamos lá, iniciar a nossa correção, tá? A nossa correção de português, nós iremos fazer da seguinte maneira. A tia vai explicar aqui, tá? Para vocês, tá bom? Ó, nós temos aí o bilhete 1, 2, 3 e 4, tá bom? E aí, como vocês já realizaram essa atividade, não é? Não vai ser preciso a tia ler os bilhetes, tá bom? Então, vamos realmente nos ater às respostas, tá? Ó, vejam só. Nesse caso aí, nós temos a letra A. Em quais dos bilhetes há uma linguagem mais informal, mais espontânea do nosso dia a dia? Bom, no bilhete 1 e 3, tá? No 1, nós percebemos aí a palavra está, né, abreviada, tá? Então, justamente essa abreviação tá, ok? Lá no bilhete 1. No bilhete 3, nós temos aí cadê, tava, tá ligada, tá bom? Então, essas são as palavras que justificam esses bilhetes, eles serem de linguagem informal, tá bom? E mais espontânea, tá? Uma linguagem do dia a dia. Letra B. Na letra B, nós temos aí, ó, o seguinte. Em quais dos bilhetes a linguagem preparada indica mais familiaridade entre remetentes e destinatários? E por quê? Está perguntando ainda por quê. Ó, no bilhete 1 e 3, no bilhete 1, o destinatário é chamado por um apelido e no final recebe um beijo do remetente. No bilhete 3, o destinatário é tão íntimo que nem é necessário escrever os nomes na forma completa, ou seja, muitas vezes abrevia, tá? É igual o meu nome, por exemplo, Elisângela, né? O que é que eu faço quando muitas vezes alguém diz, seu nome é super grande? Aí a tia vai lá e diz assim, não, pode me chamar de Eli, tem gente que me chama de Elis, né? Ou seja, é alguém mais próximo, mais íntimo, então isso prova que realmente é alguém bem próximo seu, né? Então, se eu fosse escrever um bilhete ou uma mensagem qualquer, ou alguém para mim, no caso, poderia escrever colocando lá que seria para Eli, tá? Aí, no caso, ó, temos aí a próxima página. Nesse caso aí, nós tivemos aí a tirinha, não é isso? Onde essa tirinha nós temos o seguinte. Letra A diz assim, ó. Para apresentar seu trabalho, que linguagem seria mais adequada para Calvin utilizar? Mais formal ou mais informal? E por quê? Bom, ele deveria empregar uma linguagem mais formal, não é isso? Vamos ver aí a próxima questão, tá? Releia o quadrinho na página 117. Nessa cena, Calvin já não está lendo seu trabalho, tá? Ele parece estar conversando consigo mesmo, pensando alto. Copie da fala de Calvin palavras ou expressões que revelam que ele está mais à vontade. Então, vamos ver aí quais são as palavras que ele expressa e que nós percebemos que ele está bem mais à vontade, tá? Ó, as palavras são cara, pra, nem desconfio, né? Ou seja, nós percebemos aí que é a hora que ele está mais à vontade, não é uma linguagem um pouco mais espontânea que ele utiliza aí, tá bom? Então, na segunda questão, ó, nessa segunda questão aqui, nós iremos marcar, tá? O quadradinho aí, tá bom? Sobre que tipo de linguagem, vejam só, ó, assinale o tipo de linguagem que predomina na conversa entre Calvin e seu tigre Haroldo. Vamos lá. Nesse textinho que vocês já leram, que tipo de linguagem foi expressa aí? Ó, podemos marcar aí no caso, ó, percebemos aí que está marcado aí
o segundo e o terceiro quadrinho, não é isso? Então, vocês podem perceber que a linguagem entre eles dois é uma linguagem mais pessoal e mais espontânea também, não é isso? O próximo ali, ó, nós vemos também que essa linguagem, então, trata-se de uma linguagem mais informal. Por quê? Porque eles são mais íntimos, né, os dois, tá bom? São próximos, tá? E a partir dessa convivência tem essa linguagem mais informal, tá bom? Ó, terceira questão. Observa a segunda cena da tirinha. Vejam só, aí letra A. Use uma gíria. Maneiro. O que ela significa? O que é que essa gíria significa? Bonito, legal, não é? Da hora, bacana, excelente. Então, aí vocês podem optar, né, por alguns desses exemplos aí, né? Ou um exemplo desse, tá bom? Aí, no caso, letra B. Calvin usa uma palavra muito comum em nosso dia a dia e que revela admiração. Qual palavra é essa? No caso, puxa, né? Quando a gente muitas vezes se surpreende com alguma coisa, nós podemos usar essa palavra, tá? Puxa, né? Puxa vida! E aí, nós temos aí, ó, na próxima página, tá? Na página 119, nós temos aí a página também que a tia deixou para vocês responderem, tá bom? Na primeira cena, Calvin diz: comi as caixas de cereal que eu precisava para ter as tampas. Para ter as tampas, aliás, ó. Pra é o uso mais informal de parar, para ou prato. Nós vemos aí, ó, que está marcadinho aqui, ó. Não é isso? A opção para, né? Porque aí nós podemos dizer para ter as tampas, não é? E aí, no caso, ele usou o termo para ter as tampas, tá bom? Ó, faça a relação entre as palavras das colunas, completando com o que falta. Então, vamos lá, ó. Nós podemos ver aí que são algumas palavras e abreviações delas, não é? Lembra que a tia trouxe em uma outra aula atividade, uma explicação sobre abreviações? Bom, então vamos ver aí, ó. Palavras nessa tabela. Nós temos aí está, aí ali tá, não é isso? Estou, tô. Ou seja, a abreviação, né, deste lado, onde tem uso no dia a dia, ou seja, aquela linguagem mais informal, não é isso? E aí nós temos aí, ó, estava, tava, não é abreviação, né, tá bom? Ó, aqui, né, não é isso? E aqui agora, avô, avó, vô ou vó, não é isso? Nem sempre nós vamos lá na casa do nosso vô, não é? Nosso avô, e chamamos avô, avó, não é? Nós usamos mais essa linguagem do dia a dia, realmente, não é? Que nós sempre colocamos aí, vô ou vó, não é? E aí, nesse caso, você, não é? Se, ou então, você vai, tem gente que fala realmente, você vai ali pra mim? Então, é tão rápido que muitas vezes não chega nem a pronunciar o V, não é? Da palavra você, tá? E aí, nós temos, então, ó, aqui embaixo, tá? Estas duas alternativas aí para nós completarmos. Lembra que a tia falou que vocês vão usar isso aqui, ó. A linguagem formal ou informal. Lembram? Pronto. Então, vamos ter aí, ó. Para completar os quadros em branco, não é? Use as palavras formal ou informal de modo adequado. Ou seja, lembra que a tia falou assim, de acordo com a situação, você vai completar se é formal ou informal. Então, vamos ver. Variedades linguísticas. Aqui, ó. Neste caso, o primeiro aí será formal. Por quê? Vamos ver as características, as definições, né, desse tipo de linguagem. Ó, empregada em situações mais cerimoniosas, né? Evitam-se as gírias, então quer dizer que é algo mais formal, não é mais culto, não é? Próximo.
É uma linguagem informal. Vamos ver as características. Uso de gírias, permitindo mais espontaneidade aí, não é isso? Ó, último aqui, linguagem mais próxima do dia a dia, ou seja, aquela linguagem que nós utilizamos mais no nosso dia a dia, não é isso? Com algumas pessoas mais próximas. Próximo aí, ó. Nós temos aqui falando um pouquinho dos substantivos. Lembra que a tia trouxe alguns vídeos também falando sobre os substantivos? Bom, então é isso, ó. Nós temos aí, primeira questão, escreva nos quadros os nomes de bichos que aparecem no texto. Bom, nós vemos aí, ó, o sapo, o gato, né? A salamandra, o morcego, tá? A árvore, o mato ou o capim, né? E aí vai essas duas opções, tá bom? Mato ou capim aqui, tá bom? E aí, tia, mas eu quis colocar vegetal. Não tem problema, não é? Vegetal também é um substantivo, tá? Então, esses são os nomes dados, não é isso? A essas imagens que estão aí, no caso, ao sapo, ao gato, a salamandra, morcego, no caso, são substantivos. Nessa primeira questão, são animais, né? Então, nós temos aí mostrando os substantivos com exemplos de animais. No caso, aqui embaixo, ó, nós temos das plantas, não é isso? Então, árvore, capim, mato ou vegetal, como você queira colocar aí também, e flor, tá? Ou rosa, não é isso? Bom, então aqui são animais e plantas, exemplos de substantivos, né? Substantivos comuns, tá? E aqui, ó, nós temos mais alguns substantivos, não é? Que são objetos, na terceira questão, e na quarta questão nós temos aí fenômenos da natureza, tá? Expressos aí em fotos. Então, na terceira questão, nós temos aí a tesoura, né? Régua, estojo, tá? Lápis, tá bom? Aqui, ó, nos fenômenos naturais, nós temos aqui, ó, vento ou ventania, não é? Aqui nós temos aí a chuva, tá? E aqui, ó, bem legal, relâmpago. Não é isso? Por último, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Por hoje nós encerramos aqui a nossa correção, tá bom? De português, tá? Muito bem.